Irmãos, nós vamos dar início à escola e só recapitulando os 3 últimos títulos, foi isso, os 3 últimos, escolhas e o livre-arbítrio, que eu até anotei aqui, foi baseado na pergunta da irmã Elizabeth, como sempre, escolhas e a maldade do coração e escolhas e a falta de confiança no Senhor. Hoje nós vamos falar, eu já vou dar até a frase, nós vamos falar, tentar colocar o mais nítido para os irmãos, com bastante nitidez, o termo vivendo pela fé. Eu quero que os irmãos percebam que essa palavra é falada por muitas pessoas, muitas. Mas o fato de nós ouvirmos de muitas pessoas não quer dizer necessariamente que seja literal o que as Escrituras diz. Nós ouvimos frases, não estou dizendo que são malignas, mas nós ouvimos frases que a pessoa entende bem amena, quando na verdade é outra coisa, é além daquilo ali. É como falar assim, os irmãos que falam Deus conhece, exemplificando uma frase, Deus conhece o meu coração, sim, eu falei uma verdade, mas não tem a importância dela. Se Deus conhece o meu coração, Ele sabe da corrupção que está dentro de mim, Ele sabe dos meus desejos pecaminosos e não tem como se esconder dele. Então está vendo a diferença de falar uma frase? Irmão, Deus conhece o meu coração, como se Ele fosse olhar como nós olhamos. E quando a Bíblia fala a evidência de caminhar com Deus, nós vamos nos recordar de homens importantes na palavra que literalmente andaram só em confiança ao Senhor, não se importando com o que acontecia, não se importando com como era o tipo de caminho, mas somente confiando nele. E você sabe quem é o primeiro homem dessa lista? Como é risco dizer Abraão? Na verdade, antes de Abraão, ele já era quem? Deus. Jesus. Ele fala, a palavra fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não, mas eu estou falando isso, sabe por quê? Porque lembra que quando ele foi levado para o deserto, a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito. Ele foi guiado, o Espírito levou justamente para uma região inóspita, não é isso? Para passar uma coisa que qualquer pessoa diz, para que isso? Sabe, ele foi para lá, uma região sem nenhum cuidado, entendo. Havia pedra, areia. Não é isso que tinha no deserto? Pedra, areia e, segundo João Batista, tinha uns gafanhotos e mel lá que ele usava para comer. Jesus foi levado para lá para ser o quê? Que a Bíblia fala. E o Espírito levou para ser o quê? Tentar. Por quem? Pelo diabo. Isso. Presta atenção. Se o próprio Filho de Deus foi guiado pelo Espírito para ser tentado, então, peraí. Como é que pode Deus, na sua santidade, usar o seu Santo Espírito para guiá-lo? A Bíblia fala para ser tentado. Dá uma impressão de que as trevas, quando perceberam o Filho de Deus encarnado, eu vou trazer isso para a vida nossa, as trevas falam assim, ele não passa. Nós sabemos que o homem ele não consegue vencer a carne dele. Lembra que Satanás não conhece as coisas de Deus, não somente as dos homens? Lembra? Para trás de mim, Satanás, falou para Pedro, mas não Pedro, mas o diabo. Por quê? Porque você não entende coisas de Deus, mas somente as dos homens. Então nós vimos aqui na palavra que o espiritual, ele confunde Satanás. Quando você literalmente uma pessoa espiritual, que caminha segundo o que você não vê confiando. Aí Jesus é levado para o deserto e na mesma hora as tentações tinham a ver com o quê? As 3 tentações tinham a ver com o quê? Repara bem, as 3 tentações. Teve fome, não é isso? Então, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu à altura. Depois ele fala, lança-te desse precipício, porque está escrito, dar a ordem aos seus anjos ao teu respeito, mas te guardem que não tropece. Segunda tentação. Pega as 3 e examina. E depois levou no alto do monte, pessoal, está vendo isso aqui? Tudo isso aqui me pertence. Darei isso para você se prostrar me adorares. Pega essas 3 situações e pensem, que relação tem entre elas? E achando essa relação, como é que nós podemos perceber olhando para nós? Quais foram os 3 tipos de tentação? Cuidado de quê? A comida, não é isso? Fome é necessidade. A necessidade de proteção
e a necessidade de granjear esse mundo para que não haja mais dificuldades e até mesmo a glória. Ele trabalhou com Cristo isso, e Cristo, ele cancelou, ele anulou isso somente por uma coisa. Tudo que ele respondeu foi assim: a vontade do meu Pai está em primeiro lugar. Aleluia. Talvez, eu acho que a vontade do meu Pai é a única coisa que eu devo fazer, porque ele cita em João 8, lá naquele discurso com os fariseus, assim: eu não vim para fazer minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Então, quando você vê Jesus como o principal autor e consumador da fé, que foi dado para nós vemos que isso é passado para os irmãos e para a minha vida, para indicar como nós devemos viver. Só que as pessoas, como falamos na semana passada, quando olha assim, viver pela fé, como é que é isso? Eu conheço pessoas que falam assim: o irmão trabalha? Não, tem vivido pela fé. Isso não é viver pela fé. Preste atenção, isso não é viver pela fé segundo as Escrituras falam, não é viver. Olha, eu tenho caminhado pela fé, olha, tem tempo que eu estou desempregado, não tem faltado nada na minha casa. Sim, você tem confiança disso, mas isso não significa necessariamente andar por fé. Mas nós vamos ver isso na palavra. Abre em Hebreus 10, versículo 38, por favor. Vamos começar a ver o que a palavra fala sobre andar pela fé. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Oi, irmã Beth, muitas coisas que a palavra vai mostrar aqui, não vai elucidar, não é questionamento não, elucidar como direito que a irmã tem, para percepção de muitas coisas que nós comentamos aqui. Hebreus, eu não abri. Isso. Ó, nós vamos fazer a leitura desse versículo e em seguida nós vamos dar uma pausa, não vamos ler mais nada. Hebreus 10, versículo 38, está aqui. Lê, pastor Sérgio, por favor. Hebreus 10, 38. Isso. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Bom, uma frase simples, não é isso? Essa frase é uma frase de Abacuque, está lá no livro do profeta Abacuque. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá por fé. No hebraico, viverá confiando em mim. Aleluia. Então, quando ele fala assim, o meu justo viverá da fé, tem alguém que tem essa frase inicial diferente? Por fé? Aqui está da fé. Da fé também, né? Todo mundo é a mesma coisa, né? Que está pela fé. Isso, pela fé. O sentido é o mesmo, mas eu quero só enfatizar. E se ele recuar, olha bem, pega a frase e pensa em Deus como uma pessoa que está falando para você. Pense no Senhor como um homem evangelista que está falando com você, indicando o caminho. O meu justo viverá por fé. Senhor, eu sou considerado seu justo? Sim, você é considerado meu justo. Porque eu te justifiquei, não busquei a tua justiça. Eu olhei para você e fiz justiça, ou seja, o pastor Sérgio, vamos voltar um pouquinho ao estudo do arrependimento. O pastor Sérgio não tinha nada, não tem nada que possa fazer com que ele seja evidenciado. Deus olha para o pastor Sérgio e fala assim: eu não preciso de que ele seja perfeito, eu quero fazer justiça com ele, ou seja, eu quero olhar para ele mediante o lavar regenerador do sangue do meu filho e quero imputar justiça. Aquilo que falta nele para eu receber, eu quero colocar nele. Então ele fala assim: a partir de agora, pastor Sérgio, usando um exemplo, tá? Será chamado de justo. Amém. Justo na Bíblia não significa a pessoa que faz tudo correto. Nem isso também significa que a pessoa deva viver de uma forma sem precaução diante de Deus. Mas ele fala justo porque Deus o considerou assim. Ele olhou para ele e falou assim: eu olharei para você com justiça. Vamos pegar essa parte. Então, se ele fala: olha, você é meu justo, a partir de agora, eu peço a você uma coisa, Joyce, exemplo. Eu peço a você, Joyce, que você caminhe confiando em mim. E eu vou medir, eu estou alegorizando, tá? Estou abrindo o texto. E eu vou medir toda vez isso no teu coração.
Todos os dias eu vou estar te guiando e verificando a sua confiança em mim. Eu tenho muito prazer nessa situação, mas Joyce, se você recuar, se não for da forma como eu coloquei, eu não tenho mais prazer em você. É o que a palavra diz. Olha bem, já reparou que um versículo que todo mundo lê todo dia, nós não conseguimos pegar, sem o auxílio do Espírito, o que realmente significa? Ele fala assim, olha, quem aqui gostaria de ouvir de Deus assim, eu tenho prazer em você? Não estou dizendo que não tem. Eu estou dizendo, eu tenho porque ele falou com Davi. Davi fala assim, ele me livrou que tinha prazer em mim. Já não lembras isso, Joyce? No salmo que ele fala, de espírito da sua exceto, eu não lembro o nome. Ele estava cercado de inimigos, você livrou a minha vida porque tinha prazer em mim. É um prazer que você não tem como provar por que ele tem prazer em você. Mas ele olha para você e vê justiça. Ele atribuiu justiça para você e vê o teu coração. Quantas pessoas conseguem assim agir de uma forma que muitas vezes eu não entendo, ninguém entende, estou dizendo pecaminosa não, mas que na verdade é Deus comandando, é Deus colocando ela para satisfazer a vontade dele, agindo de uma forma que você não vai poder comparar a tua vida com outra pessoa. Mas se essa pessoa, em determinado momento, ela recua, olha bem, de uma coisa que o Senhor pediu, a Bíblia fala que ele passa a não ter prazer nessa pessoa. O que é não ter prazer nessa pessoa, vindo da parte de Deus? Pense. Não se agradar. Isso, não se agradar, mas vindo da parte de Deus, como é que é a intensidade, como é que é a medida disso? Vindo da parte do Senhor, que faz tremer os montes, não é isso? Que abala os fundamentos da terra, não é isso? E que quando criou todas as coisas, segundo Jó, lá no capítulo 40, os filhos de Deus, os anjos, se assustavam. Olha que anjo não tem sentimento de ver tamanho poder. Se essa pessoa fala para você, olha, não tenho mais prazer em você. Sabe quem ouviu isso? Saul. Saul, lembra da história? Sabia que Samuel, ele gostava tanto de Saul, que ele chorava de noite, mas ele tinha que cumprir o que Deus estava falando. Ele tinha que falar aquilo ali para Saul. Olha bem, ele amava Saul, porque ele via em Saul uma pessoa assim que foi escolhida simplesmente do nada. Ele estava lá com as coisas de fazendas, de tudo, e de repente ele foi escolhido. Então Samuel tinha ele como filho. Mas na hora da repreensão, ele não poupou Saul. Lembra do texto? Você vai lá, olha só, estou pegando bem devagar para os irmãos entenderem. Você vai lá e executa a minha vontade. Não faça nada enquanto eu não chegar lá. O povo começou a pensar, o profeta está demorando, é sempre assim, as influências externas. Está demorando, você tem que tomar uma atitude, você é rei, cara. Olha só, ele vai e sacrifica. Ele não tinha autorização para isso. Quando Samuel veio, ele falou assim, que loucura essa você fez? Você sabia que hoje, se você não tivesse desobedecido hoje, Deus teria confirmado o teu reino? Então, entenda bem, o meu justo viverá por fé. Se não for assim, eu não tenho prazer nele. Mas ele já não tinha sido coroado rei? O que é confirmar um reino? A irmã Elizabeth já não tinha comprado uma casa? O que é confirmar uma casa? A irmã Elizabeth, a irmã Joyce, não tinha vencido todos os problemas da sua vida? O que é confirmar isso? É como a mulher que tinha o fluxo de sangue. Ela tocou e parou imediatamente, não é isso? Mas veio o decreto. Vá e ser livre deste mal. Essa palavra ela ouviu. Isso é a confirmação. Não é que Deus não fez nada, não. O que ela sentiu foi tirar o sintoma, não é isso? Parou o fluxo. Mas o Senhor falou assim, isso não é nada que eu vou fazer com você agora. Vá e nunca mais tenha esse mal. Então tem situações, irmãos, voltando para Samuel, ele falou que teria confirmado o reino. Depois Samuel errou de novo. Aí agora já não foi confirmado o reino. Foi, Deus tirou o teu reino e passou para outro. Que é melhor do que você. Não é assim que está escrito? É assim, vocês pegam o texto de lá em 2 Samuel, em 1 Samuel, você pega o texto e fala assim, olha, Deus passou o teu reino para um homem que é muito melhor do que você. Então Deus fez acepção de pessoas? Não.
O meu justo viverá por confiança em mim. Se não proceder assim, eu não tenho mais prazer nele. Ele não serve mais, então eu estou mostrando perigo. Não serve para mim. Jesus falou coisa semelhante. Aquele que põe a mão no arado, o que é isso? Olha, eu botei a mão no arado. É um arado e tem um caminho. O que é isso? Eu estou caminhando por quê? Por meio de quê? Não é pela confiança? Se ele olhar para trás, já estragou tudo. O problema é que nós subestimamos isso de Deus. Deus tem compreensão, Ele sabe como nós somos. Não! Ele pede para mim e para você que andemos em total confiança. Ele ainda, vamos ver isso biblicamente, nenhuma palavra daqui vai ser eu acho, ainda que as coisas nunca dê certo. Preste atenção, ainda que nunca dê certo. Esse justo aí tem a mesma conotação do meu justo, da oração do justo pode muito, né, em seus efeitos. Também, isso, a oração, bem lembrado, a oração de um justo, ou seja, uma pessoa que foi dita assim, ó, eu tenho prazer em você. A oração dessa pessoa pode muito em seus efeitos. Exemplo, quando Jó foi atacado pelos seus amigos, eles falaram coisas que não tem erro teológico nenhum ali, nenhum erro teológico, e Jó rebatia. O que aconteceu é que quando Deus olhou para os amigos, a gatinha, bota ele do lado da Jó, essa bolsa daqui. Aí quando Deus apresentou para Jó, e ele se maravilhou, ele repreendeu os amigos de Jó. Vocês não falaram nada de mim que era reto. Olha bem a diferença. Perdendo teologicamente, como o pessoal fala, teologia, eles falaram nenhuma blasfêmia. Mas a Bíblia fala que o justo conhece o Senhor. Entendeu? Ele conhece o Senhor e o Senhor o conhece. Ele sabe, Paulo, eu sei em quem tem o quê? Crido. Não é isso que diz? Eu sei, essa eu sei assim, podem falar o que quiser comigo, podem abusar que eu estou na cadeia, que fim triste, olha só, você vai morrer, eu sei quem me chamou, eu sei em quem eu tenho querido. Aí você começa, está entendendo? Eu estou entrando apenas nessa frase, o meu justo viverá por fé. Quando Saul desobedeceu, ainda assim, ele quis se agarrar ao reinado. Davi, que foi consagrado rei, ele cometeu um monte de coisas que não devia fazer. Tipo, por causa dele, 100 sacerdotes foram mortos, assassinados à espada, porque ele pegou e falou assim, olha, ele não falou que estava fugindo de Saul, e pegou umas coisas lá com o sacerdote. O sacerdote veio Saul e matou todo mundo. Essas consequências poderiam fazer de Davi um homem que o Senhor fosse, você não confia em mim. Mas na verdade, o Senhor estava olhando dentro de Davi uma coisa que tinha nele. Ele tinha uma forma de querer o Senhor que era diferente dos homens, sabe? E isso nos dias de hoje ainda é evidente. Deus olha para algumas pessoas e fala assim, determina assim, farei isso com você. Pronto, acabou. Ele determinou. Olha, nunca vou deixar você cair. Jerônimo, o que é isso? A Bíblia fala, erraste por não conhecer as Escrituras, e o que? O restante do versículo? O poder de Deus. O poder de Deus, distinto, duas coisas. As Escrituras falam dele, e o poder de Deus você passa a conhecer. O poder de Deus não é porque você leu nas Escrituras, ele move os montes, não, você passa a conhecer. Então você fala assim, olha, eu sei quem tem crido, revelação do teu caminho. E você começa a caminhar desse jeito, e nesse caminho para a fé, você não sente mais vontade de voltar para casa. Compara o seu caminho com um distanciamento da sua casa. E você vai, e de repente assim, não preciso olhar para trás. Aleluia. Quem está caminhando comigo é o Senhor que me chamou. Mas por quê? Que as pessoas deixam de andar dessa forma com Deus? É uma pergunta retórica. Nós vamos analisar uma coisa. Existem 3 pontos, 3 anotados aí em Hebreus, que nós temos que considerar. O primeiro ponto. Vamos falar, cada um vai analisar, segundo isso, se realmente confia no Senhor. Olha o capítulo 10, versículo 32. Isso aí tem que ser inculcado.
Não existe um pouco de eu acho aqui nisso que eu estou falando para os irmãos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não é uma questão de opinião, é o que a palavra mostra. 10:32. Pode ler, Joyce? Sim. Lê para mim, por favor. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Pastor Sérgio, mesmo que seja a mesma, lê de novo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de ser iluminado, suportaste grandes combates Olha só. e aflições. Então, na verdade, já começa uma coisa. Andar pela fé é uma constante lembrança. É uma constante lembrança. Por favor, eu peço que os irmãos entendam isso. Ó. Eu até anotei aqui, ó. É uma constante lembrança do início da nossa caminhada e de como, nesse início, nós fomos corajosos de enfrentar os problemas. Aí começa. Quando nós iniciamos a nossa caminhada com Deus, já viu a força que nós temos? Já viu? Tipo assim, não é melhor em sabedoria, não. Estou dizendo em força. Começa a ver os problemas e você se enfrenta a todos eles. Ele está dizendo, olha só. Lembrai-vos, porém, dos dias passados. Estão entendendo? Ó, dos dias que passaram. Que vocês andavam com Ele. Em que depois de seres iluminados, ou seja, Deus se manifestar para vocês, suportaste grande combate de aflições. Grande, vocês suportaram. Como é que vocês esqueceram isso? Como é que vocês trocaram por uma outra segurança? O capítulo 2 de Jeremias, não me lembro o versículo, está no capítulo 2, fala assim, vou repetir, eu vou falar para os irmãos, não precisa abrir. Olha, 2 maldades cometeu o meu povo. Não fala pecado, ó. Fala maldade. 2 maldades cometeu o meu povo. Primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, estava escrito. Olha que coisa maravilhosa. A mim me deixaram. Manancial é uma coisa que não esgota. É um lençol d'água, quase que eterno aquilo ali. A água que vai e depois retorna para aquele lugar, ele não para. E a mim me deixaram um manancial de águas vivas e trocaram-me por cisternas podres que não podem reter as águas. Ou seja, é mais confiante eu ter água guardada. Vai que o Senhor me priva disso depois. Entenderam? É essa a comparação. Lembra dos dias passados? Lembrança. Quem anda pela fé lembra como eu suportei. Como eu passei por tal situação. E Senhor, obrigado que hoje eu lembro, mas na época eu não lembrava. Eu lembro que eu não te abandonei. Olha, no pior momento, pior de muitos da minha vida, eu fiz uma oração para Deus assim: Senhor, tudo está ditando para o Senhor me lançar fora da sua presença, mas eu orei assim, com uma testemunha perto de mim: eu não vou sair da tua frente. Se alguém tem que me matar, o Senhor me mata, porque o Senhor é justo, mas eu ficarei aqui e peço que o Senhor olhe para a minha vida e me conduza, ainda que os meus atos possam ser contrários ao que eu estou pedindo. Eu peço, Senhor, que não me lances para longe. É um direito que você tem, e esse direito é tão poderoso que Deus visita, Ele quer mesmo. Ele não está nem aí, ele fala assim: Senhor, não me lances para fora. Como é que nós vamos cantar? Lembra do Cântico de Maria? Quem tem eu no céu, além de ti, e na terra não há quem deseje senão a ti. O Senhor é fortaleza. Sim. E a minha porção para sempre. Entendam esses cânticos. Olha, se eu não tenho mais ninguém, eu não tenho. Se o Senhor me abandonar, sim, eu estou perdido. Porque muitos homens, ao ser abandonados pelo Senhor aos olhos dele, na verdade são eles que abandonam o Senhor, eles olham para trás e voltam para a cidade deles. Vou começar minha vida de novo. Se esquecem que suportaram grandes aflições quando começaram a caminhar pela fé. Grandíssimas aflições. Sabe? E pronto, e a partir de agora, eu já começo a querer fazer uma troca. Talvez se eu viver dessa forma, talvez seja melhor. Olha só, lê, pastor Sérgio, o 33, eu não ia ler o 33 não, lê o 32 lê o 32 de novo e emenda com o 33. Lembrados, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grandes combates de aflições. Em partes, fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte foste participantes com os que assim foram tratados. Olha só, sabe o que está dizendo? Lembra que você não só sofreu, como agarrou a pessoa que estava sofrendo lá e falou assim: voltou contigo, meu irmão.
as evidências de caminhar pela fé. Mas, irmão, vou passar com você. Se você for enfiado a lança, eu me ponho na frente. Vocês não só passaram por isso como no início, como enfrentaram para proteger outras pessoas. Sabe, aquela situação que você evidencia assim, Senhor, eu não tenho mais nada. Mas como pode uma pessoa dessa deixar de praticar isso, se ela já provou isso aí? Escolhas. Estudo passado, escolhas. Ela tem um momento, e não é tentação não, irmãos. Ela resolve fazer o seguinte: não farei tal coisa desse jeito, vai ser melhor. Não. Nós permitimos a Deus na doença, na dor, no infortúnio, na tribulação, na falta, na sobra. Nós dizemos, Senhor, se o Senhor não nos guiar, estamos fritos. Não há caminho para nós. Esse é o primeiro ponto. Então o primeiro ponto é o quê? Não é a lembrança de como nós fomos fortes no início? Não precisava nem ninguém nos falar, estou enfrentando, irmão. Vou enfrentar porque o Senhor salvou a minha vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo é reconhecendo a necessidade de perseverança. Hebreus 10, 36, é aí mesmo. Irmão Beth vai ler pra gente, é assim que todo mundo localizou aí, né? 36? Lê o 35 junto, por favor. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Lembra que o meu justo viverá por fé? Se ele não confiar em mim, não tem prazer nele? Não rejeiteis, não é isso? Não rejeiteis. Pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O segundo ponto. Quem tem aí a palavra perseverança? Aqui tem. Lê, Joyce. Com efeito, tendes necessidade de Pronto, perseverança. só isso. Sabe o que o senhor está falando aí? Ele está dizendo o seguinte, ó, existe uma patologia em você. Existe, desde que vocês olharam para mim e receberam o perdão dos pecados, vocês passaram a ter uma patologia. Vocês passaram a ter uma deficiência no seu corpo. Vocês passaram a precisar não só de água e de alimento, porque a Bíblia fala que disso o homem não vive, não é isso? Mas vocês passaram a necessitar de perseverança. Não está dizendo que vocês têm que ter perseverança para vocês caminhar. Vocês necessitam dela, vocês não estão lembrando disso. Que a perseverança é como uma substância muito importante para o organismo. É como a vitamina C que o nosso corpo não sintetiza, não é isso? Vitamina D. Vitamina D? Eles falam que a vitamina C também é uma vitamina que o corpo não sintetize. E você precisa dela. É isso, é como se eu não tenho como criar isso dentro de mim. Vocês que me falam necessitar de perseverança, vocês precisam disso, que eu gere no coração de vocês. Continue, irmão Beth. Eu leio o 32, não é? 36. Não, 36. 37. Agora 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Olha a alimentação. Olha, Sandro, mais um pouquinho de tempo. Mas esse pouquinho de tempo não é a tua medida. Mais um pouquinho de tempo. Quem já passou pela experiência de tomar uma posição num certo dia, naquele dia você ia ter a resposta de Deus? Sabia que Deus vai enganando? Perdão, senhor. Enganando aí é uma metáfora. Ele fala para você viver por fé. Então, quando eu assim, eu podia dar hoje, não dou. Podia dar hoje, não dou. Eu podia dar hoje, não dou. Porque você vai caminhando, não necessitando. O dia que você toma uma posição contrária para suprir isso que você precisa, é o dia que o Senhor daria para você. Deus você entende, parece uma ironia. Sim. Esse caminhar. Então, nós temos a lembrança, não é isso? A lembrança e o que? É a falta no nosso ser, como homens espirituais guiados pelo Espírito Santo de Deus, de perseverança. Vocês acham que perseverança não é uma pegadinha, não? É uma necessidade a ponto de você pedir para Deus? Perseverança? Necessidade de perseverança. É isso. É necessidade. O pastor crê que realmente você precisa orar para o Senhor, me dá perseverança. Porque se é uma parte que está faltando em nós, concorda que se Ele não nos conceder, nós pararemos no meio do caminho? Vocês têm costume de ler o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia? Quando o povo saiu do Egito, o povo passou pelo Mar Vermelho
e Miriam cantou com as mulheres uma cena que fica emblemática na minha mente e parece um filme. Eu fico imaginando aquela mulher liderando outras mulheres e cantando, e o cântico dela falava de livramento do Senhor. Deus lançou por terra o cavalo e seus cavaleiros, não é isso que diz? Exterminou e nos protegeu. Eles foram andando pelo deserto, irmãos, e eles tiveram fome. A Bíblia fala que Deus mandou um carboidrato do céu, mandou um pão, que se chamava de quê? Maná. Esse pão era tipo um floco, parecia uma neve. Ele caía, mas as pessoas comiam como se fosse minha avó fazia bilu, é tipo um mesclado de trigo, mas eles chamavam de pão, o pão do céu. Mas talvez esse nome pão seja porque pão simbolizava comida. Quando eles comeram, se alegraram, né? Se alegraram, comeram. Passado um tempo, eles sentiram que quem come só carboidrato sente falta de ter deficiência de quê? Proteína. Eu estou apenas fazendo uma comparação. Com o tempo assim, por que fizeste a gente sair do Egito? Para comer esse pão vil. Olha que perigo. Estamos com nojo já disso. É isso que acontece no caminhar pela fé. Você começa a recobrar lembranças que estão escondidas na tua mente pela sua insatisfação. Então você começa a dizer, isso é vida? O que adianta ter essa vida? Você começa a falar isso e não quer sair da presença de Deus, não. Não, estou aqui, Senhor. É justo eu reclamar disso, é justo. Ele fala assim, já não aguentamos mais esse pão vil, estamos enfastiados. Sabe o que aconteceu? Vocês querem proteína? Chamou um monte de codorniz nesse e veio. E o que aconteceu quando eles comeram? Lembra, Sandra? O que aconteceu? Automaticamente ele vomitava. A Bíblia fala, vocês vão comer, mas não vão se alimentar. Botava na boca, mastigava e saía pelo nariz, uma coisa horrível. Saía pelo nariz. Foram amaldiçoados. Vocês não estão me botando à prova? Agora, engraçado, eles comeram maná por muitos anos, nunca tiveram uma doença. A Bíblia fala que, olha, vocês não tiveram doenças. Fala, não tiveram doenças, porque eu estava guardando vocês. Então, o ato de caminhar por fé não tem a ver com simplesmente ao Senhor suprir a necessidade, tem a ver com salvação. Porque eles estavam caminhando para onde? Para onde estavam caminhando? A terra prometida. Isso, prometida a quem? Para eles? Não, aos pais. Então, olha bem, o caminhar pela fé gera execução de promessa para quem confiou em você. Os seus filhos, as suas ovelhas, pastor, entendeu? Você quando anuncia, irmãos, estamos caminhando e eu estou caminhando na frente. Essa atitude de fé faz com que outras pessoas se alimentem disso, mas basta uma reclamação para você contaminar um monte de gente. Então, o segundo ponto, não é isso? O primeiro é a constante lembrança, não é? E o segundo é reconhecimento da necessidade de perseverança. Agora o terceiro, Hebreus 10, 35. Nós lemos aqui, eu emendei, mas pode ler. Lê, irmã Beth, cadê? 35. Eu pedi para a irmã ler, eu não sei se foi a irmã ou outra pessoa, mas para ler de novo. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeitei. Entenderam? É uma ordem. Não rejeita essa confiança. Eu vou estar medindo o tempo todo, porque eu garanto para você, você vai ter prêmio se você confiar em mim. E não é um prêmio que você recebe nessa terra. Sim. Não é um prêmio. Já basta o mal de cada dia e com o seu mal a proteção de Deus. Mas Colossenses fala, Deus nos abençoou com toda espécie de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, ele cita, olha, não rejeita, pois, a vossa confiança. Você já tem, ele está dizendo, você já tem confiança em mim, não rejeita isso. Não joga por terra essa confiança que você tem em mim. Quer ver? Sabe quando nós falamos do primeiro, a constante lembrança? Nós não comentamos aqui a constante lembrança de como nós éramos fortes. Dá uma pausa aí um pouquinho e vai para Gálatas, capítulo 3, por favor. Olha o que Paulo falou para os Gálatas. E eu quero que os irmãos coloquem isso dentro do coração, para julgar nós julgarmos dentro do nosso coração como nós estamos. Olha só, capítulo 3, Gálatas 3, versículo 3 e 4. Pedir
Pedir a Silvia para ver se achar aí. Gálatas 3, o 3 e 4. Olha, não se assustem, porque deviam se assustar com isso. Tá aí? Pode ler? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Aí completa. Será em vão que tenhais padecido tanto? Continua. Se é que isso também foi em vão. Olha aqui, pastor Sérgio, a lembrança disso, Sérgio, você padeceu tanto, você sofreu tanto isso, por que vocês estão sendo insensatos? Vocês começaram a me seguir e confiaram em mim, e confiaram verdadeiramente, vocês olharam se Deus tem conduzido a nossa vida, só que no meio do caminho, o que vocês começaram pelo Espírito, terminaram na confiança em vocês mesmos, não é isso que está dizendo aí? E qual foi o título que o Senhor chamou essas pessoas? Insensato. Sabe o que é seguir, fica insensato? Todo mundo briga comigo, mas não pode tirar do léxico grego e não pode tirar do dicionário grego. Insensato é tolo como a mula. Ei, Gente, aí, irmão, não, eu só estou dizendo, insensato, graças ao bom pai, os tradutores colocaram como título. Mas no original diz assim, vocês são tão estúpidos. Olha bem, no original fala assim, estúpidos. O que é uma pessoa estúpida? Ela não consegue usar o intelecto para verificar nada. Como fala assim, você é uma pessoa estúpida, não tem a ver com violência, é estúpida. Ou seja, um animal estúpido é aquele animal que... Quem é mais inteligente? O jumento, que é chamado de burro, né? Não é isso? Ou o cavalo? Cavalo. O cavalo? Você acha? Sim. Quem vocês acham que é mais inteligente? Qual dos dois empaca? O jumento. E qual dos dois, basta você fazer que ele vai, pula onde você está mandando? O cavalo. Entenda, o jumento, se ele perceber perigo, ele senta, não tem trator que tira ele do lugar. Não estou dizendo que você é jumento, não. Eu estou fazendo uma comparação. Isso é ser estúpido. Estúpido, ou seja, o cavalo, ele pula um precipício, mesmo ele sabendo que ele não vai conseguir, porque o cara está comandando, vamos lá, vamos pular. Ele adquire velocidade porque alguém está comandando, ele vai e ele faz. Por contrapartida, muitas vezes o salto do cavalo dá certo, não dá? Dá. Porque ele confiou em quem? Nele próprio. Não. Não, quem está comandando. E isso aí, lembra dos comandos? Olha bem, pega bem, se você pegar, ele com relação terrena, ele é mais burro, porque o outro não vai. E ele tem confiança em quem está montado nele. Isso pode ser ruim e pode ser bom, se você está sendo montado com uma pessoa ciente dos perigos. Entendeu? Se você está sendo montado e você está deixando de ser cavalgado por uma pessoa que tem ciência de qualquer coisa pode danificar você. Sabe? Você não farei isso. Ele vai morrer. Então, isso representa o Senhor. A palavra de Deus fala que vocês não sofreram nada além do que vocês têm força para isso, não é isso? Certo. Então ele está dizendo aqui, né? Será que foi em vão que vocês padeceram? Aquele padecimento todo do início vocês tiveram, sabe? Enfrentaram as dores, enfrentaram tudo e agora vocês simplesmente desistem. Não para por aí, não. Constante lembrança, não é isso? Reconhecimento da necessidade de perseverança, não abandonando a nossa confiança. Agora, abram, nós estamos finalizando. Abacuque 3, versículo 16 a 19. O profeta Abacuque, está antes, se não me engano, de Sofonias, eu acho. Abacuque. Antes de irmão ler, deixa eu só fazer uma finalização, não estão bem adiantados, e fazer uma explanação para os irmãos, se Deus assim me conceder essa graça. Abacuque 3, mais conhecido do que o presidente deposto. Abacuque. Entre Naum e Sofonias. Você não conhece a história de Abacuque? Abacuque estava vivendo numa época, é muito importante isso, para vocês entenderem o que está sendo explicado sobre caminhar por fé.
em que Deus, visitando o pecado do povo, eu vou resumir para a gente não ler tudo. Deus está entre Naum e... Achou? O Senhor, deixa eu não achar. O Senhor, ele estava visitando o povo por uma maldade. O povo abandonou ele e passou a confiar nos seus atos. Ou seja, vamos fazer o que a gente acha fazer, porque Deus não está nem aí não. Se depender de Deus, achou, né? Olha só. Achou também, Felipe? Então, olha bem, não li ainda não. E ele falou assim: eis que eu suscito diante de vós os caldeus, raça perversa. Eis que eu levanto esse povo que não tem pena nem misericórdia de ninguém. Povo que a ira anda à sua frente, não confiam nem nos seus deuses. Olha só, povo tão terrível que confiam na sua espada. Que está dizendo no texto ali, que extermina tudo que está pela sua frente. Eu levanto esse povo contra vocês. Aí, quando você vai lendo a profecia, ele fala assim: olha, Abacuque escreve em letras bem grandes, para que até quem passar correndo possa ler esse aviso. Já tentaram ler alguma coisa correndo? Plaquinha pequena? Você não consegue. Você está saltitando. Você não consegue fazer nada. É como tentar filmar caminhando, sabe? Fica batendo. Ele fala assim: escreve de uma forma tão grande, mas o outdoor você vê. Por isso o outdoor. Isso mesmo. Por quê? Porque chama atenção. Escreve no outdoor, avisa para eles que eu vou cumprir essa punição. E Abacuque começou a tremer, não com medo dessa punição, porque ele sabia que fora da posição, quem era mais terrível? Fora dos caldeus, quem era mais terrível ainda que os caldeus? O Senhor. Aí quando chega no capítulo 3, ele faz uma oração. Ele vai dizendo assim: o Senhor vem com peste na sua frente e morte na sua retaguarda. Ou seja, por causa dessa visita aos caldeus. E ele vai orando e vai falando assim: Senhor, eu reconheço que o mal vai nos atingir. Ele fala: o mal vai nos atingir. E esse mal vem para correção. Está tudo aqui no texto, depois vocês podem ler em casa. Vem para como é que se diz? Para o nosso açoite. Para que aprendamos a confiar em Ti. Quando chega no versículo, olha, aqui. Quando ele termina de falar isso, que ele recebeu essa notícia de Deus. Olha o 16, o que ele diz. Leia, irmão Bete, por favor. Pausadinho, vai lendo bem devagar. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Ó, o que é ventre se comover? Dá para entender? Deu uma dor de barriga. Isso aí. É sério. Deu dor de barriga na hora. Deus desarranjou na hora. Ele falou assim: ouvindo isso, olha bem, o que isso tem a ver com caminhar com Deus por fé? Vamos ver. Olha só. Ouvindo eu isso, o meu ventre se comoveu. Continua, Beth. A sua voz tremer os meus lábios. Olha, ao ouvir a sua voz, eu comecei a tremer. Enquanto o povo não estava nem aí. Ele, o profeta, tremer os meus lábios. Vai. Entrou a podridão nos meus ossos. Olha bem, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Qual é a fatalidade aí que já está sendo decretada? Vai ter destruição. Destruição. Olha bem, Abacuque já não falou: eu estou tremendo, Senhor meu Deus, porque o Senhor vai executar um juízo. Olha só. Gero, não tem nada a ver com fé, o caminhar pela fé. Os juízos de Deus, irmãos, estão sempre diante de nós. Os juízos deles estão sempre. O problema é que nós passamos a não temê-lo. Olha só. Ele fala: esse povo que nos destruirá. Olha o 17. Olha a posição que ele toma agora. É o seguinte, ó. O caminhar por fé é independente do terror que está do teu lado. Do terror que você vai acabar fazendo parte. É independente. Ele fala: ainda que eu estou tremendo, ainda que eu estou aqui batendo os dentes, que eu estou desarranjado, que eu estou com muito medo, e esse povo vai chegar e vai nos exterminar. Lê o 16, irmão Beto. Não, o 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça... Vai detalhando cada coisa, olha só. Agora ele vai falar que essas desgraças são além. Essas desgraças têm a ver com após o povo do caldeu entrar e destruir tudo. Não é isso? Destruiu tudo, tacou fogo em casa, tacou fogo em floresta, matou animais, matou tudo. Então ele já prevê o resultado. Vai, ainda que
Ainda que a figueira não floresça, Isso. nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja Olha vacas. isso. Para aí um pouquinho. Ainda, mas a chave está no ainda. Ainda que esse povo venha e eu seja o primeiro a sucumbir, ainda que venha essa desgraça e eu de forma, como se diz assim, de forma não pecaminosa, como se fosse assim, estou no lugar, eu posso não ter cometido isso, mas estou sofrendo porque estou ali. Ainda que tudo isso me sobrevenha. Porque todo mundo vê isso. Todo mundo prega isso. Ainda que venha só coisas ruins na minha vida. Mas é ruim aos meus olhos. Uma coisa, irmãos, vou continuar lendo. Você vai continuar lendo, Deste. Quando você caminha por fé, você não consegue mais ver diferença. Porque o importante não é o que você recebe ou faz, é quem te permite que você receba ou faça. É esse o detalhe. Uma vez, quando eu vim para cá, minha mãe deu essa casa aqui para mim. Tu sabe o que eu fazia de noite? Eu só lembro que eu comentei com você, né? Eu descia, botava a mão na parede assim. Eu não sou obrigado por essa casa. Eu não preciso dessa casa. Visto assim, não estou rejeitando, não. Eu não preciso. Porque só de saber que o Senhor pode me dar isso aqui, para minha necessidade, eu não estou falando de andar pela fé pedindo coisa, não. Eu vou dizer, não preciso, porque eu sei que Ele pode. Esse pensamento é explícito em Daniel, nos 3 amigos. Lembra? Ainda que Ele não nos livre, lembra da fornalha? Sim. Nós não vamos. A posição de andar com fé é essa, pastor Sérgio. Você não nega o teu início. Sim. Você não nega, você vê o quanto Deus te libertou da sua vida podridão, da nossa vida de podridão, de pecado, como Ele nos resgatou e como Ele fez você ser visto por Ele como o quê? Justo. Justo. O meu justo viverá por fé. Então Ele impõe a condição. Nunca mais, Joyce, me abandone. Você agora me conheceu. Anda confiando em mim. Mas, Senhor, tem hora que eu não vejo o Senhor. Tem hora que eu não está nem perto de você. Ainda assim eu digo, confie em mim. Irmão Jerônimo, pode falar. Tem uma palavra que ela resume muito bem a vida do cristão. Está lá em Mateus 6, 33. Ele diz, buscar em primeiro o reino e a sua justiça. E as demais lhe serão acrescentadas. Olha, pastor, mas é muito complicado pelos desejos humanos. É muito complicado para eles. Para eles, olha bem. O que tem um reino que me atraia? Tudo. O Senhor. O Senhor, tudo. Tudo. A Bíblia fala em Apocalipse, muito boa colocação, que o resultado da nossa perseverança é quando chegarmos no reino do Senhor. Não é no reino morrer agora, não. É no reino da ressurreição. Ressurreição é que você tem vida, você tem corpo transformado. E você vê que o Senhor vai enxugar os seus olhos toda lágrima. Está lá escrito, né? E o Senhor enxugará dos vossos rostos toda lágrima. Ou seja, irmã Elizabeth, até aqui, até quando você partiu, você chorou. Mas agora, olha, lembra da confiança que você teve em mim? Portanto, agora, minha filha, você estará comigo para sempre. Para sempre. Olha, parece utopia, o pessoal fica... Acho que não é bem assim, não, irmãos. Eu vou falar para os irmãos, eu escolho crer com tanta força nisso, que eu não quero crer com tanta força, que eu quero que aumente a minha crença nisso. Eu creio mesmo, porque no dia que o Senhor se revelou para mim, Ele se revelou com uma situação, ou situações que eu não tinha como realizar. Ele mexeu com o meu pensamento, Ele transformou o que eu penso. Ele transformou a minha atitude, e eu comecei a segui-lo, e nesse caminho surgiram muitas coisas ruins. Mas eu só fui me lembrar que eu permaneci seguindo, não é isso, Sandro, que a gente conversa? Eu falo para o Alessandro assim, Sandro, você não chegou ao nível de adulto diante de Deus. É o caminho que nos faz. É o caminho. Uma testemunha foi tomada por Deus por causa disso. Enoque. E andou tanto, que ninguém mais encontrou ele. Então ele falou, saiu seguindo o Senhor e foi andando com Deus. Meu Deus. Isso. Outra coisa, Elias, quando foi transladado, não é isso? A Bíblia fala que quem levou ele foi um redemoinho que tinha carruagem de fogo, não é isso? E levou.
Eliseu falou assim, dá-me porção dobrada do teu espírito. Se você vê o que vai acontecer, você vai receber. Meu Deus. E ele já tinha passado a capa por cima de Eliseu e falou assim, deixa eu seguir. Não, o que eu te fiz? Eu só passei a capa em cima de você. Isso quer dizer que Eliseu já sabia do caminho dele. Sabe, essa percepção que nós temos do Senhor tem me guiado. Aí, quando aconteceu tudo, ele recebeu a porção dobrada do Espírito. Sofreu muito. Sofreu muito. Os reis ameaçavam ele. Viva o Senhor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, que era o pai dele, permanecer no pescoço dele. Era assim. É essa vida de fé que nós levamos. É uma vida onde as pessoas apontam o dedo, tu vai ver o que vai acontecer com você, porque você não está fazendo coisas de acordo, essa loucura tua, de você querer caminhar dessa forma. Confio no Senhor. Eu confio. Nós estamos em Abacuque, não estamos? Vamos finalizar, por favor. Número 18. Não, então, repete 17 minutos com 18. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja... Entenda, só um minutinho. Isso, e não haja vaca, não é isso? Então, isso. Olha bem, isso quer dizer que depois que o povo atacava, o que ele fazia? Assim, chama-se despojos. O que ele fazia? Não levava tudo? Levava as melhores mulheres, não é isso? Levavam vaga, tudo que era teu. Quantas vezes parece que foi tudo tirado de você? Meu Deus. Você começa, esse é o perigo, você começa a lembrar, poxa, mas eu tinha. Ou então, você nunca teve e quer conseguir. Por quê? Porque você quer uma garantia para a tua vida. Você não consegue se lembrar que o Senhor caminhou contigo o tempo todo. O tempo todo. Aí vai. E nos currais não haja o finalzinho. Não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Olha, ele levantou da tremedeira que ele estava. Todavia, eu tomo coragem. Essa tremedeira que eu estou sentindo, esse desarranjo no meu intestino, esse medo, esse terror do que está para acontecer, eu me levanto e digo, todavia, o quê? Eu me alegrarei no Senhor. Como ele acabou de dizer que ele estava acabado, a podridão entrou nos meus ossos. Eu me alegrarei no Senhor. Exultarei em quem? No Deus da minha salvação. Então caminhar com fé só tem a ver com uma coisa. Confiança. E para chegar onde? Isso, então tem a ver com a tua salvação. Tem a ver totalmente. Não tem como separar essas coisas. O salvo, o remido, o resgatado, aquele determinado em Deus, ele anda por fé. Ele anda por confiança. Aí vem o 19. Aí ele declara um louvor a Deus. Deus 19. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como das serpes, e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso, até isso, que o restante é outro. Olha, ele está dizendo o seguinte, ele está falando da mesma coisa que Davi falou. O Senhor firma os meus pés como da corça. Ele, assim como o cervo, o animal, brama pelas correntes de água, porque o cervo ele fica o tempo todo perto dos riachos. Ali está a segurança dele, tanto para fugir de animais, porque ele consegue passar por profundidades boas, e com a água. Ele fala assim como o cervo, brama pelas correntes de água, assim a minha alma suspira por ti. Meu Deus. Então, irmãos, isso se pede a Deus, se toma coragem e fala assim, Senhor, me dá isso, eu nem quero me ficar triste se eu não alcancei isso até agora. Senhor, eu quero viver na total dependência do Senhor. E para isso, ele fala para você, renuncia e me segue. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Você andará comigo o tempo todo. Você vai lembrar que você foi dotado de força um dia. Que você abraçou essa confiança. Então renova isso em você. Tem, pode falar. Desse contexto, eu estava falando com a irmã falou, mas eu não consigo, entre linhas, né? Eu tenho, a pessoa é chata, assim, eu falei, irmã, isso, enquanto você tiver com esse teu pensamento, você não é convertida, não. Você tem que perdoar. Tá bom. Eu quero pegar essa frase. Olha bem a frase dele. Outra pessoa diria assim, mano,
olha só, tudo vai dar certo. Não, é isso que nós temos medo, da frase incisiva. Enquanto você vive assim, não está procedendo segundo o coração de Deus. Não está. E se não está procedendo segundo o coração de Deus, é uma verdade que nós não gostamos de ouvir. Nós não estamos com Ele. Não estamos. Sabe, eu estou usando a frase que o pastor usou. Então, essa situação, quando é dita assim, ela vem para nos levantar. Eu falo sempre às pessoas, a gente olha para Deus com uma desgraça. Ela sim, a mesma palavra que salva é a mesma palavra que o quê, Sandro? A mesma palavra que salva é a mesma palavra de rouba, que condena. Então, na verdade, toda repreensão que está na palavra é para o nosso levantamento. Levanta, 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 para de olhar para tudo. Como é que eu vou dizer, para a gente finalizar aqui? Sabe aquela situação que você tem que ter coragem de abandonar, que tem a ver com a tua vida? Abandonar mesmo, tudo. Sabe? Você pensa, mas esse receio de você literalmente largar tudo é porque você ainda confia. Porque uma coisa que não é boa para nós somos elucidados pelo Senhor e é revelado para nós. Isso vai te fazer mal, isso vai atrapalhar teu caminho. Então, quando o Abacuque olha a situação extrema, ele fala assim, todavia, não, nada disso não. Eu estou tremendo aqui, mas olha, existe uma coisa, existe um Deus que falou comigo, ele que me falou que esse povo viria, então, o que vai acontecer comigo? O Senhor vai cuidar de mim. Isso aí, vai cuidar de mim. Na palavra de Deus, tem 2 textos que falam assim, um está eu não vou pedir os irmãos para abrir não, um está em Provérbios 16 e outro em Salmo 37. Provérbios 16, 9, que é Salomão, fala assim, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, o coração do homem considera até aquilo que o Senhor não gostaria que você fizesse, assim, não estou dizendo de pecado extremo, mas não era isso que eu queria para você. Ainda que ele escolha isso, o Senhor lhe dirige os passos pela misericórdia. Isso. Mas olha agora o que diz o filho dele, que está não precisa pedir não, Salmo 37, versículo 23. Ele fala assim, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Pelo menos isso eu tenho que ler corretamente. Dá licença. Só para os irmãos entenderem a diferença do pai para o filho. Porque Salomão é isso? Salomão era bem prático. 37. Olha aqui, Salmos 37. 23, isso aí. Olha o que diz. Comparando com o que Salomão falou. Salomão falou assim, o coração do homem considera o seu caminho. Mas o Senhor lhe dirige os passos, ou seja, misericórdia. Você considerou até um caminho que vai te fazer mal. Mas eu vou dirigir o teu passo para que nesse caminho que você considerou, a minha misericórdia te alcance e você não sofra dano. Agora, o filho foi mais enfático. 37, 23, olha o que diz. Está aberto aí, Silvia? Tá. Pode ler para mim, por favor? Os passos de um homem bom... Peraí, só um minutinho só. Lê assim, bem pausado mesmo. Pausado, vai. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Vai? E ele deleita-se no seu caminho. Aqui! Voltamos para Hebreus. O meu justo viverá por fé, não é isso? Se não for assim, eu não tenho o que nele? Prazer, não é isso? Olha aqui, os passos de um homem bom, justo, não é bom porque ele é bom não. Os passos de um homem bom que Deus olhou para ele e fez justiça com ele, falou assim, olha, eu vou olhar você com justiça. Os passos de um justo, eu vou substituir, são confirmados por quem? Pelo Senhor. Olha aí, são confirmados. Olha bem, graças ao bom Pai, não, foi um ciclo. Voltamos para Hebreus. São confirmados no Senhor, mas são somente confirmados? Só confirmados que são, que você fala? O que fala? Deleita-se. Isso, Deus olha para você. Sérgio, meu servo, como eu me alegro com você, porque não deixaste corromper o teu coração. Mas lembraste de mim, é como se Deus falasse, lembraste de mim, então eu me deleito no teu caminho. Diferente de Salomão, não estou dizendo que Salomão falou nada errado, não. Salomão fala da misericórdia do Senhor com relação ao caminho escolhido. Davi fala assim, eu prefiro nem escolher. Eu prefiro o seguinte, eu prefiro que Deus olhe para o caminho e fale assim, olha, eu confirmo o teu caminho, porque eu escolhi para você. Entenderam? Anotaram aí, Provérbios 16, 9, comparado com o Salmo 37, 23. E o 24 também fecha. Pode ler, pode ler. O 24 diz assim, ainda que caia, não ficará prostrado. Isso aí. Pois o
Senhor sustém na sua mão. Lembra de Abacuque? Ele falou assim, ainda que aconteça qualquer coisa, o quê? Eu me alegrarei no Senhor. Entendeu? E só uma coisinha. Os irmãos sabem que ficar de pé não é uma coisa visível não, sabe disso, né? Ou seja, o Senhor não deixará ele cair. Não é visível para nós. Porque aquele que está de pé, cujo que não caia, não tem a ver com quem está em pé fisicamente. Né? Não, mas ele fala assim, o estar de pé, essa proteção dele não é visível aos nossos olhos, porque se me massacrar, um exemplo, e eu tombei, a Bíblia fala, Paulo fala que ainda que estejamos abatidos, não estamos o quê? Destruídos. Destruídos. É essa parte que Deus fala, eu não deixarei. Jeremias foi dito que para ele seria um profeta que ia derrubar, ia plantar, ia destruir, ia construir, não é isso? Sim. Foi parar num poço de fezes. Lembra quando botaram ele numa podridão? Agora tu vê, ainda assim a palavra do Senhor foi verdadeira, ninguém vai destruir você. Qual é a raiva que tem, pastor? Quando alguém se levanta contra o Senhor, o Senhor não consegue sentir nada ali de amor por aquela pessoa. Entendeu? Nada. Você não vem de mim, Gera, você falando para mim, não vem de mim, eu não consigo. Eu olho e vejo que o Senhor está me protegendo tanto que eu não estou sendo atacado por aquela pessoa. E se eu estou sendo atacado, eu peço a Deus pela vida dela, porque o Senhor me protege disso. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Os irmãos entenderam realmente o que é caminhar por fé? Amém. Não falo de mim não, de que eu ensinei os irmãos. O que a palavra ensina, o meu justo viverá por ela, por essa confiança. Ainda que venha qualquer coisa, ele vai confiar em mim. Vamos orar. Oi. A semana passada eu fiz um ano da escola do estudo bíblico. Aí a gente vai marcar uma organização. Nós vamos ver isso aí. Eu vou até Porque foi caiu na segunda, no dia 15? a gente, o que ela está falando é que a gente vai marcar a confraternização aqui como uma comemoração da vitória de ter tido um ano já de escola aqui. Aí depois a gente vai conversar isso com os irmãos. É uma vitória, né? Amém. Ô, pastor Sérgio, finaliza com a gente em oração, por favor. Oremos em nome do Senhor. Grandioso Deus, eterno, maravilhoso nosso Glórias ao Pai. teu nome, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, damos graças a Ti, meu Deus, por essa manhã. Meu Pai, te glorificamos, exaltando o Teu nome, Senhor. Amém. Porque só o Senhor, meu Deus, tem, Senhor, a condição de reunir um povo, meu Pai. Um povo o qual está diante, Senhor, da Tua palavra. A palavra que liberta, transforma. Glórias ao teu nome, A Pai. palavra, Senhor, que diz, Senhor, claramente, Senhor, está escrito, meu Pai, que o Senhor veio como luz do mundo, Pai, que todo aquele que crê em Ti não permaneça em treva, mas tenha a luz da vida. E essa luz da vida, Senhor, é a Tua palavra. Então, obrigado, meu Deus, por essa manhã abençoada, pela vida de cada irmão, Senhor. Amém, Jesus. Pela vida do irmão Jerônimo, Senhor, que está de frente, Senhor, essa grandiosa obra que é Tua, Senhor, que é o poder, meu Pai, o poder da Tua palavra, expressar o poder da Tua palavra nos nossos corações, Senhor. E que possamos, Senhor, meu Pai, nesta manhã, sair daqui alimentado com esta palavra, que possamos confiar cada dia mais em Ti, meu Deus, e confiar porque nós vivemos nesse mundo, meu Pai, de treva, Senhor, Amém. mas com a luz que está no Teu Espírito, vivemos nesse mundo de caído, meu Pai, mas, Senhor, que possamos estar de pé, meu Pai, porque é o Senhor que nos sustenta. Então, meu Deus, vai nos dando força a cada momento, vai nos fortalecendo a cada dia, Amém. fortalece, Glórias meu a Pai, Deus, Pai. Teu filho, as Tuas filhas, Senhor, que estão aqui com o coração quebrantado para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, que as bênçãos do céu possam estar sendo derramadas sobre nós, Senhor. Que as Tuas mãos, Senhor, mão poderosa, mão de cura, de libertação, de transformação, Amém. meu Pai, que a cada dia possamos, Senhor, nos esvaziar de nós e a cada dia abandonar o pecado que está na nossa porta, meu Pai, que possamos estar firmes no Teu caminho, Amém. Senhor, como Teu Filho falou, meu Pai, que possamos estar no caminho como um arado, estar olhando somente para Ti, meu Deus, na direção do Teu Santo Espírito. Amém. Assim, Deus, nós louvamos, engrandecendo o Teu santo nome nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Glória a Deus. Deus. Aleluia.